aqui é a Adriele, hoje eu vim com uma dica babadeira. Por que tu não deves fazer aquele som do Z e do C seguido de I e de E que eles fazem na Espanha, que parece o som do TH em inglês, né? Tem uns que são bem exagerados, parece que vai cuspir por tudo, e tem uns que é mais neutro, mais light, assim, o negócio. Mas por que eu não sou a favor de fazer este som? Vamos para a explicação. Antes de esclarecer, só para tu entenderes, que é, por exemplo, quando eu tenho Z, a palavra, por exemplo, zorro. Nos outros países eles vão falar zorro, e na Espanha eles falariam zorro, né? Tu tens, por exemplo, uma palavra aqui, ó, que seguiria depois do C, o E, então teria esse som, e depois tem o Z na mesma palavra, então cereza, assim na Espanha. Em outros países, cereza. Por que eu não sou a favor desse som da Espanha? Simplesmente porque, exceto que tu tenhas a língua presa, alguma coisa assim que facilita esse som, de resto, tu tens que sempre saber se as palavras são escritas com S, com C, com Z, com que letra que é escrita, porque o S, por exemplo, na Espanha vai ter o som do S normal, né, S forte, por exemplo. E o Z e o C, nessas situações seguido de I e de E, vai ter aquele som. Então, na dúvida, quando a pessoa está estudando, se ela está tentando fazer esse som igual da Espanha no Z e no C, ela simplesmente começa a fazer em tudo e se perde todo. Ou não sabe quando fazer e quando não fazer, porque em algumas palavras ela não sabe se escreve, por exemplo, caça com S ou caça com Z. Aliás, existem essas duas palavras, né, verbos e etc, com S e com Z. Mas tem significados diferentes e às vezes a gente não sabe realmente qual maneira que é escrita, né? Aprendeu mais na fala e aí não sabe como pronunciar, a não ser que tu escute alguém falando muito, tipo a fala da minha casa onde eu moro, caça, 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 e aí tu repetes. Mas quem tá aprendendo ainda tá no processo de saber como as coisas são escritas, como são pronunciadas e dá essa confusão doida. Além disso, como eu falei, é uma coisa que tu tem que ter um pouco de dificuldade até pegar o jeito da pronúncia, né? Não é tão fácil pronunciar caça do que caça, né? Ainda mais quando vem mais, tipo, cereza, é mais de uma vez. Ou, deixa eu pensar numa palavra, por exemplo, a palavra solidarizar. Aí tu fica, qual que é tu se perde porque numa palavra só tem os dois sons. Enfim, claro, para uma pessoa super fluente não é uma coisa confusa e tudo mais. Mas, vamos ao que interessa. Por que eu não sou a favor disso tudo, dessa confusão toda, se a gente pode facilitar, simplificar? É porque, se tu não pretendes ir para Espanha, ou não vais morar a vida inteira na Espanha, ou não tens alguma super adoração pelo espanhol da Espanha, não tem por que tu focares em aprender, por exemplo, o negócio da Espanha, que tem inclusive o vosotros, que só se usa na Espanha, ou alguém que fala espanhol da Espanha e mora em outro lugar do mundo, né? Temos mais de 20 países que falam espanhol, que tem como língua oficial o espanhol. E aí, esses países todos não fazem esse som, não usam o vosotros, e assim vai. Então, pra que tu vai dificultar se tu pode facilitar? E aí, eu te digo que tu só tens que focar nesse da Espanha, e não é obrigatório, tá? É só porque acaba pegando jeito também, né? Se tu fores morar lá, ou se tu tens adoração pelo espanhol da Espanha, aquele negócio todo que eu falei. Porque se é simplesmente pra tu... porque eu vou em janeiro pra Espanha, eu preciso falar do jeito deles. Não, porque eu tenho o meu sotaque, todo mundo tem o seu sotaque e todo mundo viaja pra Espanha e fala com o seu sotaque, né? Por exemplo, o som do S igual ao som do Z, do Z e igual ao som do C seguido de I e de E. Então, assim, eles entendem, eles super me entendem, eles falam comigo em espanhol lá. Então, assim, não tem porquê complicar uma coisa que tu pode facilitar. Então tenta pensar desse jeito assim pra facilitar os seus estudos, né? E assim, todos os sotaques são certos, tá? A única coisa é que tem diferenças de um país pro outro, algumas pronúncias de letras nas palavras, alguns sotaques, esse tipo de coisa. Mas é tudo espanhol. E se tu fizeres o som igual do S, do C e do Z, tu vais estar pronunciando corretamente, sem problema algum, entendeste? Então eu só tô tentando facilitar a tua vida. Mas se tu quer porque quer aprender, falar exatamente como o pessoal da Espanha, que igual tu não vai falar porque tu tem o teu sotaque aí, né? Mas enfim, do jeito que eles falam, não tem problema nenhum, eu adoro hoje em dia o sotaque da Espanha e tudo. Eu só tô tentando te ajudar pra facilitar a tua vida, ok? Espero que a dica tenha sido útil de alguma forma. Compartilha com seus amigos para que eles possam aprender espanhol junto contigo. Deixa seu like e nos vemos numa próxima dica, no próximo vídeo. Hasta pronto, tchau!